Olá, mulheres positivas! 2024 é ano de eleição e eu recebo hoje uma personagem mais que especial. Ela é a vereadora mulher mais votada no Brasil. Ana Carolina Oliveira, obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui. Sabe que você parece uma bonequinha. Nunca tinha te visto pessoalmente, eu te via na TV. Mas você é muito fofinha pessoalmente. Todo mundo acha que eu sou enorme, né? Mas eu só tenho 1,53 m. E você é toda meio docinha. Que amor, que prazer te conhecer. Mas eu acho que eu não sou assim na vida, né? Pode até parecer que eu sou compactazinha, mas acho que um docinho delicadinho assim, acho que não. Não, mas eu te falei. Sou mais bruta. Mas eu te falei fora do ar que eu gostei muito do seu discurso. Bom, não é à toa que você recebeu quase 130 mil votos, você foi a mulher mais votada do Brasil. Não é à toa. E você fala muito bem, né? E a gente fala muito sobre oratória aqui no Mulheres Positivas. E você falou que você nunca fez curso de oratória? Não, nunca. Eu nunca fiz, inclusive até tinham me falado, por que você não vai fazer e tal? Aí teve gente que me falou assim, não, você não precisa fazer. Não, você não precisa. Você sabe falar muito bem, se expressar. E, na verdade, era uma preocupação minha, né? Acho que até minha professora do colégio vai ficar orgulhosa. Mas eu sempre tive muito essa preocupação de como falar, de como você se posiciona, de como você se expressa. E falar corretamente, eu acho que é um princípio básico. Talvez esteja se perdendo um pouco aí com a rede social, né? Porque a gente abrevia e fala e consegue falar com poucas letras, mas eu sempre tive essa preocupação da comunicação e de falar que eu acho que é bem importante. Perfeito. Aí você conseguiu de fato, porque tem muita gente apostando em você. E eu acho que antes de qualquer coisa, eu queria que você contasse pra gente o que você vai fazer agora nos próximos anos. Porque em janeiro, oficialmente, você já vai estar a postos no seu novo cargo. Dia 1º de janeiro é a posse, né? Aí sim, já vou poder ser a vereadora de São Paulo. Eu acho que tem muitos planos, tem muita coisa para colocar em prática. Eu também não vou deixar nada para o ano que vem. As coisas já estão acontecendo, já estou fazendo esses planejamentos, essas conexões com tudo que eu quero fazer para o ano que vem, para a gente já começar mais rodando do que pensar em como fazer, entendeu? Então a gente já está nessa conexão e acho importante, porque o que eu quero, tem muita coisa para fazer, né? A gente vê o quanto todos os meus projetos, as ideias que eu tive em campanha, para a gente colocar em prática, ela é um trabalho muito grande. Um trabalho muito grande que a gente tem pela frente, mas que eu acho que se a gente começar devagarzinho, esse trabalho vai ficar grande, esse trabalho vai ficar gigantesco. Tem muitas pessoas que querem essa conexão, que precisam desse apoio e muitas pessoas que querem também ajudar. Mas dá algum exemplo de alguma coisa que você vai fazer no dia 1º de janeiro? Dia 1º de janeiro não tem muito o que fazer, dia né? 2, então. Dia 2 de janeiro já tem um recesso, então oficialmente a Câmara só abre dia 5. Tá, dia 5. Então é já fazer essas conexões, né? Porque muitos dos meus projetos, eles começam dentro das escolas. Certo. Então, essas conexões com a Secretaria da Educação, que são projetos, essas conexões são fundamentais para que a gente possa dar andamento com tudo que a gente quer pôr em prática dentro da escola. Então, assim, as ideias de psicólogos dentro das escolas, adoro, que eu falei esse seu muito. Conceito. A saúde mental hoje, ela é quase que uma prioridade, porque os problemas de saúde mental, elas começam com as crianças pequenas e a gente parece que não, mas não é que eles são problemáticos, não é nada sobre isso. Mas a gente vê um perfil de ansiedade em crianças muito pequenas, a gente vê questões de convívio, de estar... A rede social faz muito disso com as crianças, o celular é um veneno. Então, a gente vê também essas questões que influenciam bastante no ambiente escolar, mas também maus tratos, né? A questão da violência com as nossas crianças, o bullying dentro das escolas com os adolescentes, isso é algo muito maior do que a gente consegue imaginar. Então, também dentro da minha rede, eu recebo muito essas denúncias, todas essas questões, que foi um dos motivos que me levou à candidatura. Então, esses projetos são algo que eu quero colocar em prática, que eu acho que são prioridade para quando a gente chegar, a gente já começar a dar andamento. Então, você nunca imaginou que você ia para a política, mas as pessoas te ativavam tanto sobre esse assunto, que um dia você falou, olha, agora acho que eu vou virar política e vou ajudar as pessoas através da minha voz. Foi assim? Quando eu tive a ideia, né, sair
do mundo corporativo que eu estava até março desse ano, eu tive esse retorno, né? Até desde a abertura da rede social, as pessoas se identificando com a voz que eu tinha, com a forma como eu falava ou pensava. Então, isso foi importante. E as questões de pedidos de ajuda que vieram dentro da rede. Então, as pessoas relatando. Então, qual foi a minha ideia? Só com a voz, a gente chega até um determinado ponto. Então, como é que eu poderia ser mais efetiva? Porque eu tinha aquela vontade de ajudar e eu tenho essa vontade de ajudar as pessoas. Sempre fiz projetos sociais, mas isso pequena, né? A Carol, a pessoa física. Então, eu acredito que com a política a gente possa alcançar mais pessoas, ajudar e ser mais efetiva com essas pessoas que tanto me pedem ajuda. Mas você imaginava que você chegaria a ser a mais votada na sua primeira candidatura? Assim, como é que eu vou dizer? Eu acho que eu tinha essa... Achava que eu tinha chances de chegar lá. A expectativa para eu ser eleita era uma média de 40 mil votos. Mas eu ficava pensando que eu até poderia ter mais, mas essa grandiosidade realmente para mim foi uma surpresa muito positiva. Eu fiquei muito feliz. Não tenha dúvidas que ser a mulher mais votada para mim é representativo. Me traz uma responsabilidade muito maior, que é essa que eu quero fazer, honrar todos esses votos e ir para frente, ir para cima, com tudo que as pessoas confiaram, acreditaram em mim, porque eu não mudei nada, nada mudou no que eu falei, do que eu conversei, do que eu fiz a minha campanha na rua. Então eu quero atingir a expectativa de todas essas pessoas que me deram esse voto de confiança. Eu estava te falando fora do ar que eu gosto muito da sua pauta, né? Bom, não é à toa, a sua pauta é mulher e criança. E eu gosto muito dessa sua história que você quer ter psicólogos bem treinados nas escolas para que esses profissionais possam entender a magnitude da dor, né? O quanto que é algo corriqueiro, o quanto que é algo grave que deve ser de fato tratado. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães que estão te ouvindo e te assistindo, que eventualmente estão passando por alguma situação ou de bullying virtual dos filhos, ou talvez de suspeita de violência doméstica. O que você diria para essas mulheres que estão passando por isso e não sabem o que fazer? Olha, eu acho que o mais importante que a gente tem é não desistir do seu filho, não desistir ou não achar que seja somente uma brincadeira ou algo bobo, porque a gente tem muito, né, que na minha época, eu diria que o bullying, ele sempre existiu. Na nossa geração, Na era nossa normal. geração, era algo normal, mas não era algo que machucava a gente. Hoje, o que eu percebo? Que, principalmente nos adolescentes, isso é algo que, enquanto eles não te machucam, enquanto eles não tiram aquela não deixam aquela ferida, eles não vão sossegar. Então, isso está se tornando muito mais grave. Então, a questão de você ter dentro da sua casa um amparo familiar, o amor e o acolhimento já é o primeiro passo. Então, você ter um profissional que consiga, dentro daquele ambiente escolar, ou talvez onde você esteja sofrendo, você conseguir fazer aquele primeiro atendimento. Porque é óbvio, a gente não vai ter um psicólogo clínico, né, para tratar essa criança por meses, por anos e tudo mais, mas aquele clínico onde aquela criança possa se sentir acolhida, aquele adolescente saiba onde ele possa chegar para ele dar aquele primeiro passo e a escola, em parceria junto com o familiar, dar esse passo para que eles consigam abranger isso de forma maior, direcionar, fazer um direcionamento e tirar essa criança dessa zona de desconforto, já vai ser um passo para a gente não chegar numa situação ruim, a gente não virar mais uma estatística, porque é isso que me preocupa hoje. As estatísticas, elas estão aumentando e não diminuindo. E isso é grave. Isso a gente precisa olhar. Eu recebi a Luciana Temer há um tempo atrás e ela me disse que só 10% das denúncias de fato ocorrem. Quer dizer que 90% dos casos acabam não havendo denúncia. Sim. E o que você acha desse dado? É um dado extremamente absurdo. Então, a gente fala assim, 10%, parece um número pequeno, mas é um número muito maior. Por quê? A gente tem também muitas situações da violência dentro da própria casa. A gente tem um número muito grande dessas crianças serem agredidas dentro de casa, a escola receber essa criança e também não ter muito o que fazer, ou essa criança
ela se torna ou uma criança agressiva com outros amigos, porque aquilo que ela recebe é a única coisa que ela consegue entregar, Claro. ou você percebe crianças nesse abandono. Então, se você conseguir esse primeiro atendimento e esse direcionamento para os órgãos competentes para essa denúncia, porque não é porque é pai e mãe, infelizmente, que deveria ser quem protege, não são. Então, a Não gente necessariamente. não necessariamente. Deveria, é o mundo ideal, é o mundo perfeito, é o que eu prezo, mas infelizmente não é isso que acontece. Então, a gente tem essas questões do abuso, a gente tem também questões de abuso, da violência vir dentro de casa e muitas vezes o único amparo que essa criança tem é dentro da escola. O momento de sossego dele é dentro da escola. Então, se você tiver esse amparo, um profissional que possa olhar para essa criança e fazer o devido direcionamento, uma denúncia, conexão com os órgãos que possam acolher essa criança para que ela não sofra mais isso, não tenha que mais passar por isso. Então, se alguém estiver aqui nos assistindo e entrar no seu Instagram, que é @AnaCarolinaOliveira, oficial, pode te mandar uma mensagem lá que eventualmente você vai direcionar para o seu time também, para tentar remediar, ajudar, ou não dá vazão de tanta gente que te escreve? É bem difícil, porque o número de casos que chegam lá, a gente não consegue abranger tudo. Hoje também, apesar de ser eleita, eu ainda não tenho esse poder de chegar. Então, muitas pessoas, eu procuro dar esse direcionamento do meu conhecimento. Através do seu conteúdo? Através do meu conteúdo, através do meu conhecimento, de onde ela pode chegar ou o que ela pode fazer. Mas a ideia é, 2025, a gente já começar com esse atendimento e esse direcionamento mais focado e mais especializado, que é isso que eu quero começar. Já esse trabalho esse ano, para 2025, a gente começar rodando. Não, e você falou sobre bullying. Eu lembro que na época que eu estava na escola, o bullying era com palavras, né? Hoje, o bullying virtual do celular, não posso nem imaginar o que deve ser. Né? Meus filhos são pequenos, assim como os seus, mas um adolescente de 13, 14 anos deve ser absurdo o que você deve receber, né? De denúncia, de relato. Infelizmente, eu gostaria de falar que não, mas inclusive, eu vi uma matéria, estava lendo ela hoje pela manhã, num colégio muito grande aqui de São Paulo, um colégio muito bem conceituado, um colégio de classe altíssima, que o índice de bullying nessas escolas de classe alta são os maiores. Porque é lá que eles sofrem o preconceito. O que parece hoje? Que na nossa sociedade, enquanto a classe alta está lá, o privilegiado está na escola e eles têm acesso a tudo, eles podem tudo e conseguem tudo, quando eles veem alguém dentro da escola que seja de uma classe ou que seja um bolsista, uma classe menor que a deles, aí eles começam a massacrar. Até que esse aluno, que o pai desse aluno, que era um bolsista, tirou o filho da escola porque ele viu que nem a escola estava fazendo alguma coisa. Fazendo alguma coisa. E essa conexão com os pais de que os filhos estavam fazendo isso, eles não fazem. Não sei se por medo de perder um aluno, não sei se por medo de imagem da escola. E aí é o que você fala. Na nossa época, eram palavras, a gente se zoava, eu sempre fui baixinha, então eu tinha apelidos por ser baixinha, eu tinha o cabelo cacheadinho, então eu tinha apelidos por ter o cabelo cacheado, mas aquilo não me doía. E isso eu passo para os meus filhos. Uma brincadeira, ela só é saudável desde que o outro não esteja sentindo dor, desde que aquilo não machuque o próximo. Então eu acho que é isso, o princípio e o valor, ele vem dentro da nossa casa. A partir do momento que você vê um adolescente ou um filho fazer uma situação dessa dentro da escola e você não ter a atitude de chamar o seu filho, o erro ele começa dentro da nossa casa. Concordo. Então é ali que a gente tem que começar. A gente não pode culpar a escola por tudo. Sim. Óbvio que cada um tem a sua responsabilidade, mas a responsabilidade começa, o ensinamento e a responsabilidade, o amor ao próximo e o respeito pelo próximo, ele começa dentro da nossa casa. Concordo. Calma que no segundo bloco a gente vai falar mais sobre isso. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós.
E agora demos mais um passo. As lojas da TIM são locais seguros para você, mulher, que passa por situações de violência. Baixe agora o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta. Eu estou com a Ana Carolina Oliveira, maravilhosa. Carol, a gente falou sobre várias coisas, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre o episódio que aconteceu com você há 16 anos atrás. Eu sou mãe e eu li que a maior dor que uma pessoa pode ter na vida é perder um filho. Não sei se é verdade ou não, mas é o que dizem, né? Mas é fato. É fato, né? A maior dor. Então, você simplesmente passou pela maior dor que qualquer ser humano poderia passar. E eu tinha tanta vontade de te conhecer pessoalmente, eu tava louca para te perguntar isso, porque eu sempre tive a sensação que você, de alguma maneira, tinha a sensação que eles planejavam o mal da Isabela, ou não? Isso nunca passou pela sua cabeça? Você nunca imaginou que eles não gostassem dela? Não, nunca Zero? imaginei. Não, porque senão a minha primeira atitude seria não deixar ela ir. A partir do momento que eu visse alguma situação de perigo com a minha filha, eu não deixaria ela ir, mas com certeza. Daí também você não vai deixar ela ver o pai? Tá, mas se ele oferecesse perigo para ela, não. Não, mas não perigo, mas às vezes ter a sensação que ela não fosse uma pessoa Não, ela amava querida lá. ele. Amava ele, amava o pai. E eu sempre tive comigo uma questão. Independente de problemas que eu tivesse com ele, de divergências que eu tivesse com ele era o pai dela. Então, quem ele era, ela descobriria com o tempo. Com o tempo. Então, não era eu quem tinha que ficar falando, olha, o seu pai não isso, o seu pai não aquilo, o seu pai não aquilo outro. Nunca fiz isso. E acho muito errado quem faça. Ela descobriria isso com o tempo, de saber que ele talvez não fosse legal, que ele tivesse atitudes que não fossem legal como pessoa, mas nada que atingisse ela, entendeu? Questão de, eu não vou pagar pensão porque todo homem acha que mulher vai gastar a pensão com o cabelo, como se o filho não custasse. Então, são várias situações em que eu não concordava em falar mal dele para ela. E eu não tinha isso. Agora, achar que ele fosse causar algum mal para ela ou fazer alguma situação dessa, jamais. Não, porque quando eu soube, no Brasil testemunhou o relato, a história, eu pensava, gente, eu acho que a Carol deve ter pensado, nunca devia ter deixado a menina ir para casa deles, porque eu tinha a sensação já que alguma coisa ruim acontecia lá. Não. Então, no dia que te ligaram e você foi para lá, assim, você nunca imaginaria que eles pudessem, que a madrasta poderia não gostar da menina? Não, eu nunca desenhei essa situação no primeiro momento, até porque quando eu cheguei lá, a minha primeira preocupação foi a minha filha, e sempre foi a minha filha. Até hoje, a situação, eu me preocupo com a minha filha, com a imagem da minha filha, com a história da minha filha. E achar que... E acreditei na história, na versão de que existia uma terceira pessoa. Mas o que eles te falaram? Então, eles te ligaram e falaram, entrou uma pessoa aqui, você precisa vir não, pra cá? ela falou, ela que ligou falando que ela tinha caído. Como ela gritava demais, o meu primeiro entendimento, na minha cabeça, é que ela tinha caído na piscina. Para você ter ideia de como eu não entendi nada. E aquela assim, o emocional naquele momento, ele é tão grande que flashes te perdem, você esquece palavras, você esquece como você entra no lugar, como você sai do lugar. Então, são flashes assim que eu perdi nesse momento de maior pico de emoção. Então, eu não estava preocupada. A minha preocupação era salvar a vida da minha filha. Era que a minha filha estivesse bem. E aí, depois, a gente veria que é essa terceira pessoa, iríamos atrás dessa terceira pessoa, até a investigação levar eles para esse caminho e eles nunca mais saírem da história. Aí que é duro e triste você saber que quem deveria zelar pela vida dela não o fez. Mas, Carol, e como é que você teve coragem de confiar de novo num homem? Assim, o que passava pela sua cabeça? Assim, me fizeram essa pergunta e a minha questão assim, eu não tive uma frustração com um companheiro, eu não estava com ele, casada, para que isso aconteceu e eu não confiasse em um homem. Então, a situação que eu passei com a minha filha foi diferente, não foi uma situação relação homem e mulher.
Então, eu nunca tive Entendi. esse problema de não confiar em um outro homem ou que Entendi. todos os homens fossem capazes de fazer isso. Inclusive, eu acho que o ser humano não é capaz de fazer. Eu ainda creio que o ser humano não é capaz de fazer uma atrocidade. Mas quando a gente acha que a gente viu de tudo, a gente vê uma coisa mais horrorosa ainda. Entendi. Coisas mais horrorosas acontecendo. Verdade. Então, não foi uma questão de confiar em uma outra pessoa, porque eu não tive essa desconfiança. Então, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer meu marido, que foi uma relação maravilhosa. Tive os meus 2 filhos e, enfim, é completamente diferente do que eu vivi. Não, entendi. E você não tem mais nenhum tipo de interface com aquelas pessoas? Fim, acabou. Sua vida agora é outra, você... Nunca mais. Desde do enterro, nunca mais eu vi. E você sonha com a Isabela ainda? Existe isso? Olha, eu já tive muitos sonhos com ela, mas eram sonhos distantes, assim, sonhos muito difíceis. Eu muito distante dela, eu tendo que, numa luta muito grande para conseguir chegar até ela. Até que há pouco tempo, não sei, eu sou muito ruim de data, né? Aí eu sonhei com ela, que eu conseguia chegar perto dela, que eu tive esse acesso a ela e consegui conversar com ela. Esse dia acordei extremamente emocionada, porque como era aquela luta, aquela distância, eu acordava cansada, para você ter ideia. Quando eu tinha esse tipo de sonho, eu acordava exausta, por, acho que, né, lutando nesse sono, cansando nessa alma, e acordava cansada. Mas esse dia eu acordei que foi tão legal, eu acordei até emocionada de ter essa lembrança, e porque normalmente a gente também não lembra do sonho, né? Acordei com essa lembrança e foi muito bom, graças a Deus. E você vê traços dela na sua outra filha hoje? Não, elas são completamente diferentes, de personalidade, fisicamente. A minha filha é muito parecida com meu marido. O Miguel, ele tem mais traços físicos dela, mais traços assim de sensibilidade ou algo que mais parecia com ela, mas a minha outra filha é completamente diferente, minha outra filha tem personalidade diferente, tem nada a ver. E eu também não fiz isso com os meus filhos porque eu achava que eles não mereciam. Eu acho que cada filho tem o seu lugar, o seu papel, a sua missão aqui na Terra. Então, comparar eles com ela ou trazer essa versão delas para eles seria injusto. Eu acho que eles têm que construir a história deles aqui. E como é que foi para você contar para eles essa história da sua vida, esse episódio que passou pela sua vida? Olha, eu confesso que, na verdade, a história real, assim, de eu ter contado para o Miguel, a Maria Fernanda, eles sabem que eles têm uma irmã que virou uma estrelinha e tal, mas eu contei para o Miguel depois do documentário, quando o documentário ia ser lançado. Porque eu tinha uma preocupação, como ele já sabia, a internet está aí, esses Exato. acessos. Então, contei para ele na terapia, numa sessão de terapia dele, para que ele pudesse entender, compreender, óbvio que eu não falei fatos concretos, né, de tudo o que tinha acontecido, quem foi, como foi e tal. Claro. Ele sabe que ela caiu do prédio, então ele sabe que foi um acidente, que ela caiu do prédio, mas contei assim até onde eu achava que ele poderia saber, né, para não ficar uma história dolorosa para ele, mais dolorosa para ele, né? E o documentário, para quem não assistiu ainda, o que você quer contar sobre o documentário? Olha, eu acho que vale muito a pena para quem gosta desse tipo de série, né? Inclusive, eu estava lá no camarim na maquiagem, falando com o maquiador sobre essas histórias. Tem pessoas que se interessam muito. Eu acho que foi uma história contada, assim, fiel a tudo que aconteceu, a realidade. Tem pessoas que querem saber um pouco mais sobre esse processo de investigação, de como tudo aconteceu. Porque as pessoas têm essa curiosidade de saber. Infelizmente, a curiosidade por tragédia, ela é muito maior do que a curiosidade por um sucesso ou por algo que a pessoa faz. Infelizmente, ainda é assim. Mas talvez porque as pessoas se sentem mal, né? É melhor com tragédia, né? Tá vendo? Minha vida é péssima, mas ao menos aconteceu essa tragédia, eu não sou tão infeliz. Será que não é isso? Não acho que seja isso. As pessoas têm essa curiosidade pela fofoca, pela polêmica, Existe até um estudo sobre isso. Mas eu acho que quem não assistiu vale a pena. Ou, assim, quem não assistiu porque não teve coragem ou algo do tipo, entendo. Eu tenho amigos que me falaram que por me conhecer não teriam coragem de assistir. Mas quem tem curiosidade vale a pena, uma história real. E uma história que eu quis deixar contada por um alerta para outras pessoas, para que, enfim, para que essa história ficasse aí eternizada. E para quem quiser assistir, onde que consegue achar? Na Netflix, Isabela, o caso Nardoni. Ficou durante muito tempo, quando saiu, assim, em primeiro lugar.
Ultimamente ele voltou aí a ser um dos mais assistidos. Então, se você não assistiu, vale a pena, assista. Mas você é super ativa? Me conta um pouco da sua rotina, como é que ela é? Extremamente acelerada. Você é acelerada? Muito 220. Você me dá uma impressão de ser uma pessoa tão calma, até nas suas entrevistas. Ah, que bom. Mas não sou. Eu sou uma pessoa bem ativa. Enquanto está acontecendo uma coisa, eu já estou vendo outra, já estou resolvendo outra, fazendo outra. Eu sou uma pessoa bem acelerada mesmo. Mas daí bem como é que é? 220. Como é que você faz esporte? Quais são os seus hobbies? Faço. Hoje eu estava, né, antes da campanha, agora abandonei um pouco a academia, mas estou voltando, se Deus quiser. Agora que as coisas acalmaram um pouco, porque em campanha é quase impossível. Imagino. Mas agora eu me meti a jogar beach tênis. Entendi. Não vai acabar igual eu aqui, né? Já joguei futebol. Futebol Também. foi o meu esporte durante a minha adolescência. Eu amava. Joguei muito, hoje eu estou aposentada. Mas o beach tênis hoje é um esporte que eu me identifico, que eu gosto, um esporte inclusivo. Acho que a gente joga... Meu filho de 8 anos joga, meu marido joga, homem, mulher. Eu acho que todo mundo é um esporte gostoso. Vale a pena. Apesar de ter machucado o joelho, eu continuo aí me... Mas você vai ter que operar? Não. Ah, tá bom, menos mal. Só machucou um pouco. É só uma dorzinha. Entendi. E daí você é super acelerada, daí você acorda cedo, antes você trabalhava em multinacional, trabalhava loucamente. Eu trabalhava num banco, trabalhei no banco até março. Então, eu trabalhava na mesa de câmbio. Então, já é um trabalho acelerado por natureza, o tempo todo ali ligada, conectada no telefone, com o cliente, atendendo. Então, eu gosto dessa dinâmica de falar com pessoas, de atender. Sempre fui da área comercial, gosto desse... Por isso que você fala bem também. Ah, obrigada. Não é? Porque era parte importante do seu trabalho. Ah, eu sempre achei fundamental. Eu acho que falar direito, falar corretamente, mostrar isso para as pessoas, eu acho que vale a pena. Acho que é legal. Um livro. A Cabana, pode ser 2? Pode. E Violetas na Janela. Uma mulher que você admira, para fechar. Olha, como não pode ser a minha mãe, que eu diria que é uma mulher que eu me inspiro muito... Ela é viva hoje? Viva, vivíssima. Ativa no documentário, todo mundo fala dela, a Dona Rosa. Então, eu acho que é uma admiração minha muito grande pela minha mãe, me inspiro nela. Mas, olha, eu não sei se eu tenho uma mulher como referência hoje. Então, eu acho que hoje, diante de tudo que me aconteceu, diante, acho que desse amadurecimento da minha história, eu acho que eu vou dizer eu mesma. Maravilhosa. Porque hoje, se eu não me admirar e se eu não gostar de mim, acho que ninguém vai gostar. Não acho que ninguém vai gostar, mas se eu não me valorizar, se eu não olhar para dentro de mim e não fizer isso por mim, acho que não é o outro que vai fazer por mim. Tá certíssima. Então, isso é um recado que eu também deixo para as mulheres, para que elas olhem para dentro, olhem para o seu eu interior, se identifique, amadureça isso tudo dentro de você, esse amor próprio, que isso faz diferença no que você passa para as outras pessoas, no que você quer para você e no que você pode passar. Porque se você não for melhor, você também não vai poder ser melhor para o outro. Obrigada, Carol. Você é demais. Obrigada a você. Espero em breve aqui no Mulheres Positivas, hein? Quando quiser. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Ana Carolina Oliveira. Lembrando que você pode assistir essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!